Perdoar é você ter a capacidade, por honra, para a honra de Deus e por graça dele, a capacidade de enxergar o outro melhor do que ele foi antes de ter feito aquilo que fez de errado. Um casal tinha um filho único. O rapaz chamava-se Carlos, filho único, um espetáculo de rapaz. Estudante, bom filho, não tinha vício nenhum, gostava de vir na Canção Nova, rapaz bacana, vivia para apaziguar os outros, um doce de moço. Belo dia, esse moço voltou de um acampamento onde foi pregado que nós devíamos semear a paz. E ele foi com aquela ideia na cabeça dele: eu tenho que ser semeador de paz. E ele está voltando da faculdade, no seu carro, quando vê dois rapazes brigando. E aquilo veio na cabeça dele: eu tenho que ser semeador de paz. Não teve dúvida, imprudentemente parou o carro e foi apartar a briga daqueles dois. E um daqueles dois era um marginal terrível, um marginal que há muito tempo ninguém sequer queria chegar perto. E quando aquele rapaz viu o Carlos chegando até ele para falar de paz, o ódio que ele estava contra aquele rapaz que ele estava brigando, ele dirigiu-se ao Carlos. Quando a pessoa tem o coração machucado, já disse de Sara, ela acha que tudo é para ela, que a ofensa é dela. Então ele partiu para agredir o Carlos. Deu tempo do outro fugir, mas não deu tempo do Carlos fugir. Foi barbaramente assassinado. Um assassinato hediondo, um crime medonho, com requintes de crueldade. E como o lugar era público, logo descobriram quem era o criminoso. E ele vai preso, e ele vai a julgamento. O advogado de acusação pedia, depois de mostrar uma longa lista, dos crimes, tráfico de drogas, absurdos que aquele marginal fez, que culminou com o assassinato do Carlos, aquele semeador da paz. O advogado pedia então a condenação máxima, a prisão de pelo menos uns 30 anos de cadeia. O juiz deu por encerrada a sessão e ia encaminhar os jurados para que votassem, quando alguém lá do meio da plateia estava assistindo, pediu licença para falar. E era o pai do Carlos. E o pai do Carlos foi até o microfone, com os olhos cheios de lágrima, e disse: Excelentíssimo senhor juiz, senhores jurados, esse moço cometeu a maior desgraça na nossa família. Nosso filho, não é porque era nosso filho, tantos conheciam, era uma pessoa excepcional, um rapaz que só nos trouxe alegria. E o mal que esse moço fez, tirando a vida dele, é irreparável. Não tem mais o que fazer, não tem o que fazer. Então eu e a minha mulher pensamos: o que fazer agora sem nosso filho? Minha mulher, escutando um desses programas, desses canais de televisão que o meu filho gostava de ir, teve uma ideia que a princípio me pareceu maluca, mas que eu acabei concordando. Nós decidimos adotar um filho no lugar do nosso Carlos. Então queríamos pedir ao senhor juiz, já que nós educamos o melhor possível nosso Carlos e cumprimos a nossa missão, que o senhor nos desse a graça de deixar o assassino dele ser adotado por nós como nosso filho e cumprir a pena na nossa casa. Esse tem o Espírito Santo.